Olá, pessoal! De História, esse bimestre, nós iniciamos estudando no livro, de História, um pouco da história antiga, quando surgiu os primeiros agrupamentos humanos, quando as pessoas deixaram de viver como nômades e passaram a viver de forma sedentária, fixa, em alguns lugares. Nós iniciaremos nossos estudos por uma região, hoje no Oriente Médio, chamada Mesopotâmia. A gente vai tentar, durante esses estudos, responder algumas perguntas, como quais as vantagens, dos seres humanos viverem em agrupamentos, onde que esses agrupamentos se formaram, A princípio foram em presença em lugares, que tinha rios, porque o rio facilita a agricultura e o ser humano precisa da água para sobreviver. Nós vamos estudar também, a partir do momento que esses povos começaram a se juntar e a fixar moradia, viver num lugar só, como que as pessoas se organizavam, como que começou a surgir os líderes, os líderes políticos e religiosos, e toda a formação da comunidade. Então, nós vamos iniciar com essa história da Mesopotâmia, da história antiga. A Mesopotâmia era uma sociedade do passado, de um passado de 10 mil anos atrás. E como que os historiadores conseguem contar essa história para a gente? A gente partiu, aqui na página 10, na página 11, de um trecho da epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh era um personagem, da Mesopotâmia. Ele viveu na cidade de Uruk. E as pessoas contavam o que aconteceu com ele de forma oral. Com o tempo, isso foi registrado de forma escrita. Então, são vestígios que os historiadores têm para poder contar a história de um tempo passado. Assim como a gente pode ver nessa introdução do capítulo 1, que utiliza-se também de estátuas. Então, tem diversos vestígios que os historiadores têm, para poder formar o quebra-cabeça que é a história antiga, Nós estamos estudando como se formaram essa sociedade do passado, como que eram as relações entre as pessoas e como que foi o desenvolvimento tecnológico dessas pessoas, o que eles inventaram, o que eles começaram a construir. Muito bem. Nessa época, houve uma mudança muito grande na forma de vida das pessoas, Eles deixaram de ser nômades, como eu já falei, e passaram a ser sedentários, a viver de forma fixa nos espaços. E a existência desses povos estava muito ligada aos grandes rios, Porque era a forma que eles tinham para poder se subsistir. Então, segundo pesquisas, há muito tempo atrás, há cerca de 10 mil anos, o homem vivia de forma nômade e o lugar onde eles moravam passou a ficar com escassez de alimento, a diminuir o alimento. Então, eles passaram a procurar vales, os vales dos rios, Porque ali tinha terra fértil, tinha muitos animais e vegetação. Tudo isso graças à presença das águas. Antes eles precisavam caçar, E agora eles encontravam os alimentos de forma mais fácil. Com a formação das vilas e das aldeias, E foi crescendo, as pessoas foi aumentando o número de pessoas.
começou a surgir as cidades. E quando tem muita gente junto, as pessoas precisam se organizar. Então, eles passaram a fabricar novos objetos, a adquirir novas técnicas de produzir tanto os alimentos, o cultivo dos alimentos, como ferramentas para eles poderem plantar e colher. Assim surgiu a metalurgia e a cerâmica. A cerâmica é o trabalho com barro e a metalurgia é o trabalho com ferro, né, com objetos metálicos. Então, como eles começaram a acumular alimentos, né, pelos que eles produziam, começou a surgir nessa época o comércio, né? Então, as pessoas foram buscando outras comunidades humanas, outros agrupamentos humanos, para poder trocar o que eles tinham produzido em excesso. E assim surgiu o comércio. Para guardar os alimentos que eles produziam, eles passaram a confeccionar objetos, né? Então, assim, surgiu os artesãos. As pessoas se uniam e começou a surgir também as atividades religiosas e os líderes religiosos, que na época eram os sacerdotes. Como tinha muita gente e eles viviam num lugar fértil e cobiçado por muitos povos, eles começaram a se preocupar com a defesa e surgiu aí os soldados e os líderes das tropas. E assim surgiu uma hierarquia nessas comunidades. Então, tinha quem mandava e tinha aqueles que tinham que cumprir as ordens. Então, surgiu aí o poder, né, o governo de Estado. A Mesopotâmia é uma terra entre rios. A Mesopotâmia se formou entre os rios Tigre e Eufrates, né? Que com a época da cheia, o solo ficava fertilizado e favorecia a agricultura. Muitos povos se desenvolveram. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Os sumérios, os acádios, os caldeus, os amoritas, os assírios, né? Mas muitos povos se fixaram e se desenvolveram nessas terras.